O tema da mensagem de hoje, Rosângela, nunca mais esqueça na sua vida, nunca mais, é um só. Falou? Eu não escutei. Ah, bom. Um só coração. Um só coração, o tema da mensagem de hoje. O texto que nós trabalhamos semana passada foi 2 Crônicas, capítulo 5. Se você quiser abrir, 2 Crônicas, capítulo 5. O Senhor desceu lá onde Salomão e os seus estavam no templo, em meio aos louvores e ações de graças. Nós vimos semana passada. Mas um outro grande motivo que Deus falou ao meu coração, que eu fiquei maravilhado, é que naquele dia, quando o Senhor se moveu, havia acontecido antes uma coisa. Eles estavam unidos e reunidos. Eles tinham um só coração. Salomão convocou o povo. Capítulo 5, versículos 3 e 4 apenas. Eu vou correndo, mas vocês podem ler com calma em casa, tá bom? Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca. Por 2 vezes aparece todos. Quando você vem para o culto, você traz o seu lápis de cor. Vai sublinhando. Entendeu? Eu vi, por isso que eu estou falando. Todos. Gente, coisa linda demais. Todo mundo veio, país inteiro. Todo Israel estava ali, naquele dia, naquele lugar, e tinha um só coração. Na Copa do Mundo, em Catar, há muitos brasileiros. E nesses dias os brasileiros estavam brigando entre eles, porque um tinha a bandeira do Corinthians, outro tinha a bandeira não sei do outro time, e estavam lá brigando entre eles. Não tinha um coração só. Meu coração é verde e amarelo. Não. Parecia que o time era mais importante lá. Que coisa, né, Valtinho? Nossa. Aquele dia, uma só disposição, um só olhar, um só objetivo. Eles estavam ali para adorar. Eles estavam ali por causa do Senhor. Eles tinham um coração só, um povo só, um Deus só. E Deus se manifestou naquele povo unido de alma e de espírito. Esse pronome indefinido todo, se você olhar capítulo 5, você vai encontrar várias vezes, você sublinha na sua casa. Traz a ideia, Maísa, de inteireza, completude, integralidade. O homem do século XXI não sabe o que é isto. O Brasil está rachado. Sim? Dividido. Mas a igreja não pode. Aquele dia, Priscila, todos estavam unidos com um só coração. Não havia divisão na alma e na disposição do povo. Todos tinham um único objetivo, uma unidade de corpo e alma lá naquele dia. E Deus vê isto, está na Bíblia, não estou inventando. Todos se voltaram ao Senhor, de tal maneira que estavam unidos no mesmo lugar, uma só disposição de coração e mente, sem discórdias, sem facções, sem divisões, sem brigas. Todos eram
um naquele dia e naquele lugar. Todos para o Senhor, olhando para o Senhor, voltados para o Senhor, todos com um só coração. E Deus se manifestou, onde o povo tinha um só coração. Essa igreja tem que entender a importância disto. Um só coração. A igreja de Cristo também pode ser assim, porque Cristo é o motivo da nossa reunião, do nosso culto. A gente não vem aqui por causa do irmãozinho tal, por causa disso, por causa... Não. Você só vem aqui por causa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é a nossa razão de vir aqui. Amém. Não é sempre que todas as igrejas são assim, sabia? Ao nos reunir para louvar e adorar, precisamos ter um só coração, um só propósito, um só Senhor. Unidos no Espírito, adoramos e glorificamos ao nosso grande e maravilhoso Deus e Pai. Sempre que nos reunimos, precisamos ter esse coração. Eu fico triste que durante o louvor, alguns ficam conversando, durante a pregação, alguns ficam conversando. Eu gostaria que essa igreja tivesse um só coração, sempre um coração voltado para o Senhor. A gloriosa presença do Senhor se manifestou poderosamente, gloriosamente naquele dia, naquele povo que tinha um só coração. Deus se agrada com uma igreja onde não há críticas, não há divisões, não há maledicência. Graças a Deus, nessa igreja está acabando essas coisas. Então, eu tenho percebido no pastoreio que a rebeldia, a maledicência desagradam tanto a Deus, que Deus corta esses insubordinados e rebeldes da comunhão do corpo. É impressionante. Toda vez que eu vi rebelião, foram cortados. Toda vez, ali. Deus não se agrada disso. A Bíblia fala o contrário, Márcia. Fala para nós sermos unidos. Efésios capítulo 4, versículo 3. Abra sua Bíblia. Efésios 4, 3. Esforçando-vos, vamos lá? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deus já deu esta unidade em Cristo, no Espírito da igreja. É nossa a unidade. Nós devemos nos esforçar por preservar. É a ordem de Deus. Portanto, todo aquele que fala mal e cria confusão está indo contra a palavra de Deus. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda, não ouvi, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Concordemente e a uma só voz, ou em uníssono. Unidade no louvor, unidade na adoração, de modo que haja concordância, harmonia.
como se fosse um só. Eita, coisa linda! Era o que estava vendo naquele dia em Jerusalém, quando o templo estava sendo consagrado. Todo o povo se uniu, e não só se uniu, olha o que diz lá, segundo Crônicas 5:13. Segundo Crônicas 5:13. E quando em uníssono, o que quer dizer isso? Uma só voz, unidade total. E quando em uníssono, vírgula, há um tempo, não é aquela coisa bagunçada, um vai cantar assim, outro, de vez em quando saem umas desafinadas, né? Mas há um tempo, né, Dan? É importante esse há um tempo para você, Dan. Já pensou, você está lá e Joshua está no outro tempo, o violão está no outro tempo. Não dá certo, né, Dan? Difícil, né? Não tem como. Há um tempo, no mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. Eita glória, glória! A glória do Senhor desceu, a Shekinah de Deus desceu ali. Oh, coisa linda! Tem um monte de instrumentos que eles usavam, símbolos, trombetas. Por isso, Valtinho, você pode trazer um pandeiro, viu? Carrom, sei lá, e toca aí, mano, beleza? Você tem ritmo, cara. Você tocou até lá como que chama esse negócio que você foi hoje, Josh? Na bateria do Corinthians? Esse verso fala da unidade do povo de Deus no culto de louvor e adoração em uníssono, há um tempo. Acho maravilhoso isto. Marcos, você ficaria num teatro lindo com ar-condicionado, uma orquestra toda linda ali na sua frente. Aí começa, eles pedem atenção, aquele silêncio, e o maestro vai começar lá, e um tão fora, outro tão fora, e tal, tudo fora de ritmo, de tom, e tal, e fica, e o maestro com cabelo espinchado ali, e nada dá certo, aquela bagunça. Você conseguiria ficar 2 horas nessa bagunça? Eu não consigo. Você consegue, Dan? Horrível, horrível, terrível, não dá. Parece um circo, uma palhaçada. Eu pico a mula. Desculpa, mas eu vou embora. Meus ouvidos doem. Sabe, irmãos, estamos falando sobre unidade. E esta igreja tem tudo para ter uma unidade. Para ter um só coração. Porque naquela cruz Ele nos atraiu nele. A cruz foi o ponto de convergência de todos nós. Todos nós passamos pela cruz. E todos nós fomos incluídos em Cristo. Todos nós estamos em Cristo. Cristo é a nossa unidade. Se há uma igreja que pode ser unida, é esta igreja, não porque ela é melhor do que as outras, mas por causa da obra da cruz. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13.
Quando nós nascemos de novo, meus irmãos, o Cristo ressurreto passa a estar conosco. Por isso nós podemos ter um só coração, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Porque assim como, versículo 12 e 13, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos, olha esse todos aí, tá? Outra vez, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, vírgula, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você não está nem sublinhando, né? Pedro está? Esse um só, todos, tá? Isso. Pedro está quietinho lá só. Um dia eu quero ver a Bíblia do Pedro. Isso. Pedro, vou te dar um presente depois, tá? Vou te dar um presente. Vou te dar um presente, tá? Porque você está muito estudioso aí. Vou te dar um lápis marca-texto, tá bom? Você vai gostar. Se eu fosse Joshua dar um título para esse texto bíblico que acabamos de ler, eu daria o título assim: todos são um. Segundo esse texto que acabamos de ler, todos são um, ou em Cristo somos todos um. Eu daria esse título para esse texto: todos são um, ou em Cristo todos são um. Está sublinhado, tá, Maria? Essas frases aqui, ó, estão sublinhadas. Depois no seu grupo de célula vocês estudam, ó, e vocês pegam aí em casa. Então, ali dá para sublinhar em casa com calma, bem caprichadinho, deixar uma Bíblia linda. Tá bom? Você também quer um presentinho? Aí, ó, viu? Olha lá, tá bom? Essa igreja ama a palavra. Quando você olha a Bíblia dos irmãozinhos, está toda trabalhada. De tempos em tempos eu troco minha Bíblia, Ana Paula, porque tem tantas anotações que quando passa alguns anos eu não consigo mais ter espaço para anotar. Então eu prefiro comprar uma Bíblia nova. Eu vivo trocando de Bíblia. Já dei até uma Bíblia trabalhada para o Valtinho. Não dei não, Valtinho? Não, eu já te dei uma Bíblia. Eu dei para Adilson, Tiago, sei lá mais quem. Priscila. A igreja precisa ter a unidade do Espírito para que Deus se manifeste. Estou sentindo isso, sabe? Deus está lá, querendo trabalhar nesta igreja, se manifestar em nossa unidade. Todos somos um. Amém. Um são todos. Bom, não. Uma igreja dividida está debaixo da maldição, porque é a maldição que divide, separa e afasta uns dos outros, sabia? Numa família, quando há uma pessoa muito amaldiçoada, ela divide a família e vai embora, sabia? A bênção, pelo contrário, ela une, ela faz ter unidade. Uma das características da maldição é a divisão, o afastamento, sabia? Biblicamente falando, o povo dispersou. Muitos crentes caem em maldição e são retirados do meio dos santos. Nunca brinque com pecados. Você tem que ser santo. Isso é importante para você continuar no meio dos santos, na congregação dos santos. Permanecer unido é sinal de bênção. Você não sabia? Sim?
Sim. Eu vou falar, você fala amém, então, tá bom? Permanecer unido é sinal de bênção. Amém. Amém. Você concorda? Creio que a unidade da igreja traz bênção. Está ligada com bênção. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Unido. Sublinha lá na sua Bíblia. Em união. Os irmãos. Aí continua lá no finalzinho desse pequenino salmo, fala: ali, vírgula, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde que Deus abençoa? Aonde há união. Legal, né? A igreja precisa ser unida porque o Deus é dividido. Não. Aonde na Bíblia fala que há muitos deuses? Não tem. Olha lá, Efésios capítulo 4, de 4 a 6. Por que a igreja do Senhor tem que ser unida? Porque o Senhor é um só. Não tem vários senhores. Efésios 4, de 4 a 6. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Ponto e vírgula. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Então esse todos pode ser dividido? Não. Todos são um em Cristo. É lindo o cristianismo. É lindo demais. Deus, nosso Pai, nos quer unidos. Amém. Eu tenho certeza que todo pai, toda mãe fica triste quando os filhos estão brigando entre eles. Sim ou não? Sim. Sim. Deus agiu e se manifestou naquele dia no templo de Salomão. E uma das razões foi porque o povo estava unido. Nunca mais, CBR, esqueça disto, que a união é necessária para que Deus abençoe. O culto, a reunião, estar junto nesse localzinho aqui, a reunião dos santos de Deus, é necessária para que Deus manifeste. Deus se manifestou naquele dia no templo de Salomão. Faltar aos cultos é coisa séria. Prejudica a nossa união, a nossa unidade, e isto atrapalha a manifestação do Espírito de Deus na igreja. Eu estou contente que esse grupo é firme. Não tem faltado. O Senhor nos exorta a unidade, porque Ele quer se manifestar nessa igreja. Maria, essa mensagem de hoje não é de graça, não é à toa. Deus tem coisas para esta igreja, tá? Amém. Ele vai se manifestar, Marisa, porque é dele. Viu? Sempre é assim. Parece que está lá embaixo, aí Deus vem. Sempre foi assim a história do povo de Israel. Parecia que ia acabar, e Deus levanta. Oh, glória! Amém? Amém? Amém. É do Senhor. É do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Amém. Quem achou que ia fechar, se enganou. Viu, Hamilton? Não vai não. Sabe onde o Espírito de Deus se manifestou também? Além do templo de Salomão, Miguel, te paga um jantar. Só nós dois. Você deixa, né, Josh? Fazer o quê, né? O Josh vai jantar.
No dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, está vendo outra vez essa palavra aí? Reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Ponto. O que fala aí? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oh, glória! Quando Deus se manifesta em Boni num lugar, eita, coisa boa! É maravilhoso demais. Maravilhoso demais. Se você analisar, segundo Crônicas, você vai encontrar com o capítulo 5, você vai encontrar esse pronome indefinido todos. Como aqui no Pentecoste. Todos. Havia unidade de corpo, alma, espírito. No dia que o Espírito de Deus caiu sobre a igreja primitiva, estavam orando no mesmo Espírito, com um só coração. E Ana Paula, o Espírito desceu em forma de língua sobre cada um deles. Oh, glória! Glória! Maravilhosa glória de Deus se manifestando numa igreja unida. Vamos preservar a unidade do Espírito na igreja. Então, não fique isolado. Não converse somente com o irmão. Não sente sempre no mesmo lugar. Surpreenda seu irmão. Amanhã, sente perto dele. Dá um abraço. Hoje estou contigo, meu irmão. Minha irmã, estamos juntos. Eita glória. Ninguém fala amém? Amém. Bom, que essa igreja não pode ter panelinha. Desde o começo eu falo isso há muitos anos. Não fique isolado. Misture-se, una-se, tenha comunhão com os que você gosta mais. Não, com todos. Por que nós estamos sublinhando todos? Porque são todos. Todos somos um. Vamos praticar a unidade do corpo de Cristo. Olha o coração e a oração do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja sempre olha para Ele. Você não tem percebido, mas em muitas mensagens Ele é o nosso modelo. João capítulo 17. João 17. De 21 a 23. A fim, Jesus está orando para o Pai, a fim de que todos, como que é, Maria? Todos sejam um. Todos são um. Todos sejam um. Eita! E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, vírgula, para que sejam um. Quem que está falando isso? Jesus está orando ao Pai, pedindo para o Pai fazer-nos um, para que todos sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na bagunça. Não. Deus, Senhor Jesus, quer que nós sejamos aperfeiçoados na unidade.
Porque o homem natural que nós éramos, o homem carnal que nós éramos, não foi aperfeiçoado na unidade. É cada um para si, Deus para todos. Eu quero salvar a minha pele. Eu estando bem, os outros que se dane, é isso? E por isso que quando você é trazido para Cristo, para o corpo de Cristo, você precisa aprender, ser aperfeiçoado na unidade. E quando o pastor fala assim, surpreenda, senta ao lado de alguém que você não está acostumado, você está sendo treinado para ter unidade. Tem gente que não gosta quando eu falo algumas coisas. Sabia? Fica duro. Amanhã eu vou ver. Amanhã eu vou ver os durões, os topetudos desta igreja. Todos fomos atraídos, acabamos de ler? Para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amaste a mim. Todos fomos atraídos naquela cruz. A cruz é o pontapé inicial da nossa eterna união. Mais uma frase aí. Espero que alguns ajudem, viu, Maísa, a escrever esse livro. Tem que sair, viu? Tem umas frases boas, sabia? Para a glória de Deus, não são minhas, veio do Espírito de Deus. A cruz é o pontapé inicial da nossa eterna união. Eita, coisa boa! Aleluia! O apóstolo João, ele ouviu também. O que, Priscila? Te dou um presente hoje. Ele viu e ouviu, um coro celestial. Apocalipse fala. Olha lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12. Apocalipse 5, 11 e 12. Abra sua Bíblia aí. Leia comigo. Vi ouvir uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Hoje o Joshua foi treinar a bateria e havia uma turmona ensaiando lá com os caras bons. O Joshua estava maravilhado. Quantas caixas tinha, você falou? 40. Quantos... O que mais que tinha lá, Joshua? 30 surdos, o que mais? Chocados um monte. E tinha os caras bons lá na palma, em frente ao Willie Davis hoje, tocando para os jogos universitários. Imagina 40 caras tocando o mesmo instrumento, junto com mais uns 50 tocando outro, junto com mais uns 30 tocando outro, e naquele tempo só. Qual que é o que você está tocando? O repique começa, Priscila. Aí o som, a caixa. Não sei se você estou inventando, tá? Mas Josh, você me chama que eu vou assistir o próximo ensaio. Eu gosto dessas coisas, cara. Vamos lá, Dan. Vamos? Assistir? Depois a gente toma um açaí. Ele vai ficar. Esqueci. Olha, eu sugiro que você comece a ensaiar aqui, viu? Se você quer ir para o céu e fazer parte do coro celestial. Porque você não pode falar em coro
ou coral sem haver uma unidade. Não é coro se não houver unidade. Aquela orquestra sinfônica. Aí sim, hein? Marcos, você está num teatro bonito, segurando a mão da Alessandra. De repente aquela orquestra começa. É de arrepiar, meu irmão. Coisa linda, não? Eita! Eu quero fazer parte do coro Valtinho. Eu não quero ser desafinado. É horrível. Você não pode desafinar. Nós temos que ser unidos, aperfeiçoados na unidade. Comece já. Deus está falando isso porque Deus pretende te levar e fazer você participar do coro que vai cantar para o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque digno é o Cordeiro. Amém. Eu quero estar lá, Acton. Amém. Eita, coisa linda. Não precisa abrir, mas segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 12, fala: também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração. Segundo Crônicas 30, 12, Deus deu um só coração. O tema dessa mensagem é um só coração. E a oração que temos feito é: Deus, dá-nos um só coração. Amém. Que Deus opere na CBR para que ela seja uma só, que em uníssono, com um só coração, louve ao Senhor em unidade de espírito e sirva o Rei da Glória. Que a cruz opere de tal modo que não haja individualismo e divisão em nossa igreja. Amém. Nunca mais. Amém. Nunca mais. Amém. Nunca mais. Amém. Isso parte o coração do Senhor. As pessoas que dividem igrejas entristecem o Espírito de Deus. Não vamos ser assim, em nome de Jesus. Amém. Que essa igreja esteja totalmente unida em Cristo Jesus para todos sempre. Amém. 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 Vamos orar. Amém. Para que Deus nos dê um só coração. Um só coração. Ah, Senhor.